Olá, olá! Seja bem-vindo ao Desafio A Semente, o desafio que vai fazer você florescer para a nutrição materna e infantil. Bem, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista e criadora da Atitude em Nutrição. E durante os dias, desde o dia 13, agora até o dia 25, eu estou aqui ministrando para vocês o Desafio A Semente. Então, quem for chegando aí, já vai colocando o código da gente para eu saber que você é florzinha aqui do meu jardim. E olha só! Hoje nós vamos ter, na verdade não só hoje, né? De hoje, segunda-feira, até o domingo, teremos convidadas por aqui. Eu vi que a convidada de hoje já até chegou, eu só vou dar uns recadinhos antes de chamá-la. Se você puder, vai me solicita por aqui, que aí é mais fácil eu te chamar. Mas vamos lá, alguns recados. Semana NutriKids começou hoje, então a aula 1 já está no ar. Eu já vi que tem alguns comentários por lá, depois à noite eu vou responder todos vocês. E também vou tirar algumas dúvidas lá pelo canal do Telegram, tá bom? E aqui a gente continua com o nosso Desafio à Semente, todos os dias às 18 horas. E a minha ideia essa semana é que a gente possa conversar com nutricionistas que estão efetivamente atendendo, que estão trabalhando com a nutrição materna e infantil. E o que é que elas estão fazendo? Eu quero que elas contem um pouco para vocês o que elas têm feito para ter sucesso na área de nutrição materna e infantil. Vamos lá, vou chamar aqui a convidada de hoje. Ao vivo, com a Arce. E já vai mandando aviãozinho aqui, ó, para os seus colegas nutricionistas, chama todo mundo para estar aqui com a gente, porque eu falo que é muito mais fácil para nossa jornada aprender com quem já está mais à frente. Olha lá, nossa convidada, Arce, seja bem-vinda! Boa noite, gente. Muito obrigada, Carol. Estou muito feliz de te ter aqui. Quem talvez aí acompanhou a última semana no NutriKids, talvez se lembre que a Arce veio numa mentoria, né? Ganhou uma mentoria na última semana no NutriKids. E de lá para cá, depois até vocês rolarem aí um pouco o feed do IGTV, procurarem no YouTube, vocês vão ver esse encontro. E de lá para cá algumas coisas mudaram, né, Arce? Verdade, foi mesmo, Carol. Eu estava lembrando disso hoje, sabia? Eu falei, olha, está começando uma semana NutriKids e eu participei da outra semana NutriKids e de lá para cá muita coisa mudou e eu quero compartilhar aqui tudo com vocês. Show! Conta pro pessoal um pouquinho. Quem é você? De onde você é? Com que você trabalha? Então, gente, eu sou Arcilândia, mais conhecida como Arce. Aqui no Instagram é Arce Nutri. Então, eu sou da Bahia. Eu morava em Salvador, agora eu moro em Lauro de Freitas, é a cidade próxima de Salvador. É. Hoje eu atendo somente as crianças, né? De introdução alimentar, seletividade alimentar, dificuldades alimentares. Uhum. Antes eu atendia a gestante também, então era materno infantil mesmo, era gestante e crianças. Mas nesses últimos tempos aí eu acabei nichando melhor o meu público para só Uhum. crianças de introdução alimentar, seletividade e dificuldade alimentar. Uhum. Eu estou fazendo atendimento agora, né, online, desde que a pandemia começou, e voltei recentemente, tem mais ou menos 2 semanas que eu voltei para o consultório para atender Lindo, por através. sinal, que eu já vi foto. Tá lindo. Para quem é paciente da arte, vai ser muito bem recebido, porque olha, gente, o consultório dela ficou uma graça. E consultório novo, né? Antes da pandemia eu estava em outro consultório, agora já estou no mais novo, né? Para trazer mais conforto, mais qualidade para mim e para os pacientes também. Uhum. Então, tudo isso veio mudanças também a partir da formação em coach. E conta, a gente puxou aqui pro lado dessa questão do consultório, Arce, eu acho que isso vale muito a pena de se falar, né? Porque tiveram vários profissionais, não só na área de nutrição, em várias áreas, que com a questão da pandemia ficaram, ai meu Deus, como é que vai ser? E agora? E você tá abrindo nesse momento, retornando presencial, né, para quem quer ir abrindo um consultório novo, indo para um espaço novo. Tipo, como que foi isso? Como que foi o caminhar desde antes, lá de quando a gente se encontrou na mentoria, de agora, vou atender online, como é que vai ser? Para estar atendendo efetivamente online e estar também com um consultório novo. O que mudou aí na cabeça da Arcilândia para percorrer esse caminho? Carol, quando surgiu essa questão do atendimento online, né, eu acho que a maioria dos colegas aqui, assim como eu, ficou meio assim com o pé atrás do que como queria acontecer, se a gente ia conseguir dar conta, se os Uhum, pacientes viriam até nós, né, se iriam confiar nessa questão do atendimento online, porque antes da pandemia só era possível acompanhar o paciente, né?
Mas para a Uhum. primeira consulta a gente não tinha essa possibilidade. Mas eu, depois do coach, né, que a gente começou eu comecei o curso justamente quando praticamente iniciou a pandemia, né? E Uhum. aí foi que nas aulas que você deu, né, lá, nos dando força, nos ensinando literalmente como atender online, eu me lancei. Eu disse, eu vou tentar. E assim, para quem não sabe, eu tenho um filhinho de 2 anos, agora ele tem 2 anos e 5 meses. Na época ele tinha 2 anos, então a dificuldade era maior de atender em casa, né? Minha casa não é grande para deixar ele em um canto e ir para outro, então tinha tudo isso de preocupação também se eu ia conseguir dar conta. Mas aí eu comecei a fazer os atendimentos depois que ele dormia. Então era sempre à noite e casou muito bem com o horário dos pais também, né? Que vinham do trabalho, eu estava trabalhando online também. E só aí nesse horário eu consegui encaixar. Então foi um casamento perfeito. E não foi fácil, né? Porque assim, durante todo o dia, trabalho, estudo, casa, filho, e ainda à noite a gente está com o gás todo para atender, né? Não é fácil. Uhum. E tinha dia que eu atendi até 11 horas da noite, então assim, era bem cansativo, mas bem compensador, né? Porque eu tive o contato com alguns pacientes de outros estados, que eu não teria de forma nenhuma esse contato se não fosse a pandemia, né? Então eu digo que a pandemia também veio para somar algumas coisas na nossa profissão, para nos Uhum. desafiar. E eu atendi já pacientes até de outros países, do Chile, Olha. dos Estados Unidos, da Itália. Então, assim, a partir do Instagram, né, de pessoas que eu fui criando esse relacionamento pelo Instagram, eles foram conhecendo o meu trabalho, e a partir Uhum. daí só esperaram essa oportunidade, né, e decidiram fazer esse acompanhamento. E aí, agora, nesse mês de outubro, que eu voltei para o consultório, porque tinha muitas famílias aqui que eu já fazia acompanhamento, É, e é. gostam muito desse presencial, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não se adaptam muito bem ao online e estavam pedindo que eu voltasse. E aí foi que eu retornei, estou indo aos pouquinhos. No consultório eu só atendo dia de sábado, né? Porque meu É. filho fica comigo durante a semana. E aí durante os sábados que eu atendo. Então, para mim foi desafiador, mas muito compensador. Estou muito feliz mesmo. Eu vi que passou uma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Foi da Sam, ela falou assim: arrasou, transformou vontade em ação, né? E eu fui falando aqui durante o desafio à semente, para quem estava acompanhando, que eu percebo algumas semelhanças, sabe? Entre aquelas nutricionistas que conseguem ter um resultado mais rápido, que conseguem florescer mesmo dentro da nutrição materna infantil. E eu lembro que uma coisa que me chamava muita atenção em você, logo desde o comecinho, era a ação. Porque a Arce era assim, ela falava, gente, eu aprendi tal coisa, coloquei em prática, deixa eu contar aqui para os colegas. Façam porque dá certo, vai lá e faz, né? Então a Arce tem muito disso, muito da ação. E sem desculpa, porque você viu ela contando. Com filho pequeno, que eu imagino o trabalho triplicado que não dá, conseguir estudar, conseguir se formar, se organizar para poder, né, dar o melhor para os seus pacientes. E ela foi lá e fez. E nesse meio do caminho eu fiquei sabendo que também teve aumento de número de pacientes. Teve mesmo? Como é que foi isso? Me conte aí. Ah, sim, teve sim, a procura aumentou, né? Também, assim, pela questão de tudo que eu aprendi, tenho aprendido, né? Porque inicialmente eu fiz o seu curso Brincar de Comer, iniciei pelo Brincar de Comer, e depois eu entrei na formação em coaching para poder agregar mais conhecimento, trazer novas ferramentas para como lidar com os pacientes. Porque, Uhum. assim, a gente sai da faculdade com uma bagagem muito boa de conhecimento e tal. Eu fiz uma universidade pública, então eu tive chances de participar de tudo que a universidade me proporcionou, eu estava dentro de tudo que você imaginar, Total da ação. eu participei, eu ia para a faculdade, eu saía de casa às 5 e pouca da manhã, eu voltava às 8, 9 horas da noite, porque eu vivia a universidade mesmo. Então, toda essa bagagem que eu trouxe lá da UFBA foi super importante, mas eu sentia Uhum. que faltava algo mais para trabalhar específico com a criança, né? Para Uhum. trazer, de fato, resultado para essas crianças, porque a gente sabe como lidar, sabe como falar, mas faltava um pouquinho a mais. E eu encontrei isso na formação em coach e no seu curso Brincar de Comer.
E aí foi Uhum. que eu trazendo essas informações aqui no Instagram, né, mostrando como que eu trabalho, como que eu abordo as crianças, como que eu abordo os pais. As famílias foram se interessando pelo meu trabalho e aí Uhum. conhecendo um pouquinho a mais. E também tem a questão do boca a boca, né, Carol? É. Uma família foi atendida, então gostou do serviço, gostou do trabalho, da atenção e depois indicou para outra família, outras famílias vinham e assim, sabe? Uhum. Vindo é aquilo que você fala mesmo. Outro dia você estava falando aqui na live, né? Que Aham. não, atender bem o paciente é muito melhor que fazer uma venda, né? Porque você vai ter Exatamente. um retorno, muito grande. E para mim o retorno foi bastante grande, fora as parcerias também que eu tenho com alguns pediatras, que eles mesmos também mandavam paciente para mim também, porque já conheciam meu trabalho. Então foi assim, um conjunto de coisas que fizeram com que a minha procura também fosse maior, né, dos pacientes. E os Uhum. resultados, né? Porque a gente não a pessoa não quer só buscar o profissional só porque ele tem um QI, né? Porque deu certo com um, talvez dê certo comigo, eles querem ver resultado. É, Então, exato. isso é muito importante, né? Sim, essa parte que você falou, que o paciente, né, a família, com resultados, ela vale mais do que uma venda, é real mesmo. Se a gente for estudar, se fala que vale 5 vezes mais do que uma venda. E aí, às vezes, eu vejo, sabe, o profissional muito preocupado com, nossa, vamos fazer as pessoas me conhecerem, fazer divulgação, divulgação que é importante, é necessário, mas às vezes pecando na hora da entrega. Então não consegue levar esse resultado. E eu tenho certeza que esse seu crescimento teve a ver com o resultado também. Porque eu lembro direitinho de você falando, para quem, eu acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta, live 2 ou live 3, eu até mostrei a roda de educação alimentar de pais para filhos. Eu lembro que lá no comecinho, logo que saiu a aula, você falou que tinha, né, já pego, já tinha ido utilizar para ver como é que era. Conta um pouco para mim, para o pessoal entender, como que é essa questão aí, do que passa na cabeça da Arcilândia? A Arcilândia vai lá ver uma aula com uma ferramenta ou uma técnica. Como que é o processo de aplicar isso com a família? Você testa antes com você, em casa, vai e faz com a família direto e vai ajustando com eles? Como que é esse processo? Porque eu sei que também tem gente, sabe, Ars, que fica, ó, tem material na mão e fica enrolando para colocar em prática. E a gente sabe que o resultado só vem da prática, né? Conta um pouco disso aqui para poder inspirar essas nutris. Primeiro, Carol, acho que as primeiras aulas suas, né, lá do curso da formação em coach, você traz essa questão que coach é o profissional de ação, né? Uhum, Então, quase que todos os finais da aula você fala isso, né? Faz ação, faz ação. Isso ficou na minha cabeça, assim, com de outras colegas também. E a partir daí, você também formou um grupo, né, de nutricionista dentre quem estava lá na formação de coach, para a gente, entre si, conversar sobre as ferramentas, sobre as uhum, dificuldades, e tal. E aí, para a glória de Deus, digo para a glória de Deus mesmo, porque foi pessoas escolhidas a dedo para estar junto comigo nesse grupo. Foi você que escolheu esse grupo. As meninas são maravilhosas, assim. Tem a Mari, que tem uma experiência muito grande com a PLV. Tem a Luana, que uhum. também vai estar aqui com a gente, É, né? Tem acho que Raquel, que quinta. ainda é estudante. Tem Raquel, que ainda é estudante, mas que já tem uma Sim. bagagem enorme, que se dedica muito. E tem a Mel também. Mel já também já tem uma carreira já estabelecida, né? Então, cada Uhum, um do seu cantinho e com suas ideias, com suas experiências, nós fomos dividindo isso. Fizemos aquilo que você falou, né, de se reunir sempre para poder explicar a ferramenta uma na outra, ou então uma trazer o que aprendeu da ferramenta. E assim nós fizemos. A primeira vez que eu apliquei a ferramenta foi assim, foi um atendimento online, né? Comecei a aplicar agora presencial por alguns dias, mas antes foi no online. Eu uhum. fui com a cara e com a coragem. Eu digo assim, se a gente não tentar, nunca vai ver se vai dar resultado. Então, vamos lá. E sempre o que eu faço é o quê? Eu estudei a ferramenta, né? Mas aí, toda vez que eu vou aplicar a ferramenta, eu volto lá na aula, eu Uhum. ouço a aula, eu vejo tudo que você falou, e aí eu faço algumas observações. E aí começo a aplicar. Tipo, horas antes da consulta, eu vou assistir, porque vai ficar tudo bem fresco na minha mente, né? Uhum. Pego lá aquela ordem de perguntas que você também passa, é como um passo a passo mesmo que você dá, não tem erro. Tem que aplicar, dá certo. Aí apliquei a primeira vez, foi super legal, a família achou super diferente, né? Uma coisa que nunca viveu, a forma de abordagem. E deu super certo. E a partir daí eu comecei a fazer um com outro. Veio o cientista da Nutri, que eu fiz com a criança também online, né? Foi a primeira vez que eu fiz com uma criança, porque a roda eu fiz com os pais. O cientista da Nutri eu fiz com a criança.
A criança super ficou encantada, deu resultado depois, porque ela colocou em ação tudo que a gente combinou. Que Então, demais. é só alegria, né? É muita alegria de ver os resultados assim acontecerem. Uhum. E eu fico aqui no meu papel de pescando os insights conforme você vai falando, sabe? Um dos primeiros que eu pesquei nessa última fala, você tá perto de pessoas que têm objetivos semelhantes que os seus. Então eu sei o tanto que esse seu grupo se encontre, que se comunique e tudo mais. E a gente tem justamente essa ideia de incentivar, né? Que nutricionistas busquem nutricionistas que vibrem igual. Eu falei disso lá pela live 1. Então vocês percebem o contexto do que foi conversado lá no começo, que eu fui mostrando para vocês, e que essas nutris que estão se destacando estão aplicando. Então estar perto de quem quer florescer também, né? Não quem fica falando que não dá certo, porque dá certo. E aí, um outro ponto que eu também pesquei da sua fala, de ir não encharcar o terreno. Então, eu vi a aula, fui lá antes do atendimento, vi a aula, peguei o passo a passo e tudo mais e já apliquei. Já coloquei em prática. E aí, gente, quando a gente não encharca o terreno do girassol, o meu tá ali em cima, ó, a gente ajuda ele a justamente a crescer, a florescer e traz esse girassol que vai para a família também. Traz mais resultados, traz mais famílias e isso vai se tornando um ciclo. Bem, eu sei de uma outra coisa, mas que eu quero que você conte um pouquinho aqui também para o pessoal. Você, além dos atendimentos, você também tem um curso para pais, certo? Certo. Conte um pouquinho mais disso, de diversificação de serviços, como é que você trabalha com esses pais dentro do curso. Não sei se você já está usando algumas das ferramentas no curso ou não, como é que tá essa parte? Eu tenho dois cursos online, que é o Introdução Alimentar de Sucesso e Alimentação Infantil Descomplicada. Esse segundo é para crianças acima de 1 ano e o outro para crianças que estão em introdução alimentar até 1 ano. Esses cursos eles acontecem no WhatsApp em um grupo fechado, né, com as mães que se interessaram no curso e entraram no grupo. Nesse curso a gente fica em torno de 15 a 21 dias juntas. E cada dia a gente discute um assunto sobre a nutrição, no caso, sobre a introdução alimentar. E eu tenho Uhum. esse contato direto com elas para estar tirando as dúvidas sobre aquele assunto. Elas também estão mostrando como que tá as dúvidas, está colocando em prática. E também essa questão da prática, né? Eu Uhum. aprendo isso e também faço isso para as mães, né? Que é para colocar em prática mesmo para poder ver o resultado. Então a Justamente. gente trabalha diariamente. Tem algumas aulas que são gravadas, que eu já comecei a gravar por conta da sua orientação lá na Semana NutriKids. Ano que vem, provavelmente, ele já vai estar em alguma plataforma já. Uhum. Estou combinando aí já com o pessoal para gravar tudo direitinho e colocar na plataforma para ficar mais bonito, né? Uhum. Mas a questão do contato com as mamães, com os papais, vão continuar acontecendo em um grupo do WhatsApp, porque isso eu não quero perder. Eu acho que isso é que dá mais resultado para os pais, é o profissional estar ali perto, ter acesso ao profissional, poder tirar sua dúvida na hora que você tiver. E os papais super aproveitam. Os dois cursos têm essa semelhança, e os Uhum. grupos geralmente são pequenos, porque eu não dou conta de colocar tipo 20, 30 pais em um grupo só, porque eu não vou dar conta. Então eu só coloco o braço onde eu consigo alcançar, porque não adianta eu colocar vários e não conseguir dar conta. Uhum. E nesse curso a gente também tem alguns encontros online, né, ao vivo. E aí, nesses encontros ao vivo, eu tenho aplicado algumas ferramentas, como a roda de educação alimentar e nutricional, a Uhum. questão da decisão dos pesos, com alguns pais que ficam na dúvida, por exemplo, em relação a desmame, em relação Uhum. a qualquer outra coisa. E a gente aplica, eu aplico isso com os pais e dá resultado também. Então, eles adoram esse curso. A gente passa esses 21 dias e os 21 dias passa correndo e acaba que eles ficam assim, querendo mais. Alguns pais acabam que também vindo para consulta, porque é uma coisa mais Uhum. específica, né? A gente trata o geral e na Uhum. consulta a gente trata o específico. E acabam que virando praticamente mães amigas minhas, né? Porque aqueles 21 dias, os dias que a gente vê os pais para baixo, né? Querendo desistir, querendo Uhum. deixar para não continuar, porque não está dando certo para eles. Aí tem aquela questão toda do coach que a gente tem que trabalhar também. Eu acho que isso também veio agregar para o meu curso também, a formação em coach, Uhum. de colocar as técnicas em prática, né? Para eles não desistirem, para continuarem, para verem além, né? Deixar de ver o Uhum. passado, o presente e ver o além, o futuro. E tem dado super certo, as famílias adoram. Em breve vou estar abrindo uma nova turma aí, acho que é a última turma do ano. E
é só sucesso, eles adoram. Que demais, Ars. Eu vou querer que você fale um pouquinho sobre as técnicas, mas antes disso, vou eu aqui fazer a minha parte do pescar, né? A informação e os insights. Percebem, aqui para as nutris que estão acompanhando a gente, vocês percebem como na fala dela ela falou assim, ó, eu tô hoje com o grupo lá do WhatsApp, mas já tô pensando em gravar o curso. Comecei a fazer isso, quero levar para um outro formato. Mas hoje eu estou fazendo como eu consigo fazer hoje. E isso, gente, não faz com que a entrega seja ruim, isso não faz com que o resultado do paciente seja ruim, muito pelo contrário, ela tem ótimos resultados, porque direto e reto eu vejo lá nos seus stories os depoimentos das mães, a indicação que vem dessas mães, né, para trazerem outras mães para esses cursos. Agora, qual que é o foco? Eu tenho uma meta de crescimento, porque a gente está vivo e quer crescer para sempre, né, Arce? Então, hoje estou bem aqui, 1% melhor que ontem, mas também 1% pior que amanhã, mas eu quero ser melhor. Então, a gente vai pensando nesse crescimento, eu percebo isso muito nas nutricionistas que se desenvolvem mais rápido. Eu penso no crescimento, mas eu não espero a condição hollywoodiana para fazer. Eu faço com o que eu tenho hoje, entregando o melhor dentro daquela condição. E vou agregando cada vez mais valor, né? Trazendo cada vez mais para as famílias. Eu percebo que faz tanta diferença no profissional quando a gente encara desse jeito, não fica só no sonho. Imagina se você estivesse esperando o dia que ia gravar uma aula, o tanto de mãe que não ia estar aí perdida com a alimentação das crianças. Não é verdade? Então, pesquem isso, sabe? Aprendam com isso. De não ficar esperando o momento ideal, não ficar esperando o sol, né? Seja girassol, vai você em direção a ele, vai você buscando, vai você se movimentando. E aí você falou uma coisa, Aris, que talvez tenha, eu tô vendo que tem umas alunas aqui da formação, mas também tem bastante gente que não, e que talvez não conheça tão bem sobre o coaching nutricional infantil. A gente acaba falando de ferramenta, porque elas realmente chamam a atenção. Mas coaching nutricional infantil não é só ferramenta, é combinação de competência, de técnica e de ferramenta. Aí você comentou. E eu uso as técnicas nos meus grupos e tudo mais, né? Como que foi para você descobrir as técnicas de pergunta, esse trabalhar a motivação com a família, colocar eles para ação, para fazer reflexões, né, para o futuro? Como que era isso? Você já trabalhava isso com as famílias antes? Veio agregar? Foi novo? Conta um pouquinho para o pessoal entender. Carol, eu tinha algumas coisas que eu fazia na intuição. Eu dizia assim que o coach veio para confirmar e para dar uma visão a mais do que eu já fazia. Algumas coisas, não era Uhum. muito não, porque eu não tinha todo conhecimento. Mas, por exemplo, o coach, ele me deu essa questão do não julgar a família, né? A primeira coisa que você trata lá nas primeiras aulas, da questão de realmente entender a família, ter essa questão da empatia com a família e ouvir, porque às vezes a gente não sabe o que foi que levou, por exemplo, uma criança a tomar um refrigerante. E Uhum. a gente simplesmente chegar de cara a julgar os pais porque são irresponsáveis, não dão refrigerante para a criança, e a gente não entende o contexto. Então, Uhum. essa parte da empatia, do ouvir mais do que falar, né? E do trava-língua, né? Do morder a língua ali no momento da consulta, para ouvir mais o paciente. Isso dá muito resultado, porque a gente acaba que escuta e vai pegando esses insights do que a família vai dizendo e vai trazendo para o tratamento em si. Uhum. Então, uma das coisas foi isso, o não julgar a família e o ouvir mais. E aí eu comecei a colocar em prática. Sábado mesmo atendi um paciente, ele tinha uns 9 anos, Uhum. e aí, depois da consulta, né, eu conversei com a mãe, querendo saber como que foi a consulta, se ela gostou, como que foi o feedback dela, né? E aí Uhum. ela me disse, eu tô extremamente assim, eu estava até conversando com meu esposo aqui agora, que a gente está extremamente desnorteado, assim, na questão positiva, né? Meu filho, ele não conversa, ele não interage com ninguém. Tipo, a Uhum. resposta dele é assim, não, sim, tá bom, ok. E na consulta ele conversou um monte de coisa com você, ele falou da infância dele, do início da infância, né, porque ele ainda é criança, conversou, explicou, fez combinados com você, a gente ficou assim, tipo, o que foi que aconteceu? Você conseguiu acessar de fato ele de uma forma que quase ninguém consegue. E para Uhum. mim, isso foi devido à formação em coach, né? É trazer É. as perguntas poderosas e Uhum. ouvir a criança, né? Deixar que ela participe do processo de decisão ali, do seu tratamento. Porque às vezes a gente Uhum. chega com a criança, com os pais, né? E não, você vai fazer isso, isso e isso. A criança sai do consultório e Tá não deu bom, nada né? certo. Mas quando ela se envolve,
quando ela se envolve naquilo ali, quando ela diz, não, eu vou conseguir, Uhum. ela coloca em prática. E o que foi que aconteceu? Algumas coisas também que eu usei nesse atendimento, que foi dicas suas também, orientações suas, foi ter esse contato inicial com o paciente antes da consulta. Perguntei para a mãe Uhum. dele quais eram os desenhos, personagens que ele gostava. Então, ela já Uhum. me deu assim, alguns insights do que ele gostava. E na consulta eu trabalhei isso com ele, a questão dos super-heróis que ele gosta, da coragem, da força. E aí ele se sentiu mais à vontade de ir conversando, né? Porque é o ambiente dele, Uhum. ele se sentiu à vontade com isso. Então, acho que isso também teve muito de conhecer antes ele um pouquinho. Uhum. E essas técnicas eu não uso só no atendimento, uso também nos cursos, para que os pais também falem mais, porque às vezes eles Uhum. ficam muito quietinhos no grupo, né? Porque a gente sabe que todo curso é assim, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas isso Uhum. também não quer dizer que não está colocando em ação, mas que é uma pessoa mais reservada. E no curso, nos encontros online, eu busco isso deles, que eles falem, que eles digam como é que tá, o que é que tá tendo dificuldade, cada um deles tem a Uhum. oportunidade de falar. No início eles ficam assim, meio que, ai, não quero falar, vai você, mas no final todo mundo fala, aí Aí todo mundo depois é uma aprende. briga para todo mundo falar. E no final é um aprendizado para todo mundo, porque a experiência de uma mãe soma para outra mãe, às vezes ela Uhum. não passou, mas vai passar, ou está passando, a outra já passou as experiências. Então, eu acho que as perguntas, o ouvir, o estar atento, né? Aquele Uhum. momento ali, né? Estar presente, né? Que fala muito, estar presente É. naquela consulta. Não é você estar ali imaginando o próximo paciente que vem, não estar ali imaginando como é que está meu filho em casa, como é que está o esposo, é Uhum. esquecer de tudo e se conectar com o paciente naquele momento. Isso dá muito, muito resultado. Show, show. Aí você estava falando, e aí estava me vindo uma coisa na cabeça, né? Assim, do que poderia passar de dúvida aí na cabeça das nutris, que não conhecem, às vezes, também, tão bem, assim, o coaching nutricional infantil, que vão conhecer um pouquinho agora na Semana NutriKids, mas ainda não tem tanto conhecimento. Você trabalha prioritariamente introdução alimentar, seletividade e dificuldade alimentar. E você tem contato tanto com as crianças quanto com os pais. E ainda assim, essa parte de trabalhar com técnica e ferramentas, perguntas, você tem sentido que dá resultados? Porque por que eu pergunto isso para você responder claramente para o pessoal? Porque eu sei a resposta. Mas para você responder claramente para o pessoal. Às vezes as pessoas ficam achando que uma criança não se comunica, né? Uma criança menor não se comunica. Ou então que eu não posso fazer com os pais, que eu tenho que olhar só pela criança. E você trabalha integralmente a família. Como é que tem sido isso para você? O que você pode trazer para elas abrirem assim os olhos, eu falo, perceberem esse aspecto da gente conseguir trabalhar com todo o contexto, pais e crianças, e sempre estimulando a fala deles, porque também sei que muitos profissionais acreditam que precisa sentar lá e falar, 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 falar. E aí, na hora que a gente toma essa atitude de ouvir mais, né? Perguntar, ouvir, a posição do profissional muda. Como é que tem sido isso para você como experiência, tanto como profissional, como os resultados que seus pacientes têm tido? Carol, eles têm sim muito poder de decidir muitas coisas durante as consultas. As crianças, a partir de 2, 3 anos, eles já conseguem interagir de alguma forma, Uhum, claro, com ferramentas para a idade deles, né? Porque a gente não vai colocar uma ferramenta difícil para a idade para eles claro. conseguirem entender. Mas cada idade, eles têm sim a sua fase de aprendizado, né? Eu aprendi isso lá no programa Brincar de Comer, né? Porque cá no Uhum, coach já é outra história, mas eu aprendi cá, trouxe cá pro coach e realmente eles gostam de participar, porque veja bem, em outras consultas, né, por exemplo, eu sou mãe, então eu levo meu filho para outros profissionais também, consigo uhum, ter essa visão mais além. Outros profissionais a criança não participa. Ela vai lá, ela é avaliada, simplesmente a conversa diretamente com os pais. A criança não uhum, se envolve em praticamente nada, a não ser assim, um fisioterapeuta, né, que precisa trabalhar, um fono, que aí trabalha diretamente com a criança mesmo, mas os uhum, demais profissionais a gente não vê essa relação direta com a criança. E sim, eles gostam de participar, e acho que é essa questão da autorresponsabilização, né? é, Eles não vão se responsabilizar sozinho, claro, né? A família está ali porque é quem vai regir tudo, é quem vai fazer as compras, é quem vai fazer o trabalho caminhar, mas uhum, eles têm uma relação direta com isso, porque
olha só, as crianças eles saem com a ferramenta, né, com as metas que ele tem para 15 dias, digamos, para um mês, Uhum. e eles mesmos é que alertam os pais sobre aquelas metas. Já vi crianças, tipo assim, falar assim, olha, mãe, é hora de beber água, você ainda não bebeu água. Tipo, Uhum. além Começa a dele beber cobrar o água, pai e a mãe. olha, eu tô comendo a fruta aqui agora, é hora de você comer também. Na hora que eles estão definindo as metas, eles mesmos falam assim, mãe, você também vai comer, né? Porque você também não come fruta. Então, assim, Uhum. eles mesmos entregam os pais Uhum. na hora das consultas. E acaba que, assim, a família toda é beneficiada, né? A gente trabalha com a criança, mas o benefício vai para toda a família. Uhum. Já atendi famílias que, por exemplo, na introdução alimentar, elas não comiam nada, praticamente, de legumes e verduras, e começou a comer por conta da criança. Isso é Então, eu lindo, digo né? que o atendimento vai além da criança, né? Vai para toda a Uhum. família esse crescimento. E todo mundo adora, tem a parte, né, do competir entre eles, né, do que quem come mais e tal. Eles amam, criança ama essa questão de competição, dos Uhum. games. Não que a gente traga isso como uma recompensa pelo que eles estão fazendo, né? Não Uhum. trabalho essa questão de recompensa. Ah, você vai fazer isso e quando você voltar aqui você vai ganhar isso. Não, não trabalho Sim. assim. O benefício é sempre para eles. Que Uhum. eles vão ter mais saúde, que eles vão conseguir jogar um futebol com força nas pernas, que eles vão beber mais água, vai ter cabelos mais bonitos. Uhum. Então, tudo é benefício para eles. Sim. E dá muito resultado. Crianças que não se permitiam experimentar novas frutas, só comia duas frutas, aí com o cientista da Nutri tinha que provar para escrever lá o que é que sentiu, né? O que é que viu. E Uhum. aí, olha, tá vendo que a melancia não é tão ruim, ela é tão docinha, eu adorei, vou começar a comer melancia. Aí começava a comer melancia. Hoje mesmo a mamãe me mandou mensagem no WhatsApp falando que a filha conseguiu tomar o suco de goiaba, que nunca tinha tomado, e ela mesma disse que vai começar a tomar suco de goiaba mais. Então, assim, cada resultado a gente fica mais feliz e dá mais forças para a Uhum. gente oferecer o melhor para os pacientes. Ai, que demais. Fico feliz. Acho que deu uma travadinha. Ela deve estar voltando. Mas vocês percebem que várias vezes, né, na fala da Arce, ela vem trazendo pra gente as questões de ir e colocar em prática, de ouvir a família, de ter escutativa, de estar presente, de aplicar o que aprende, de ouvir realmente dessa criança e dessa família como eles estão, né? Eu percebo que os profissionais que florescem mais. Ah, opa, ela caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Esses profissionais que florescem mais depressa, eles têm muito esse foco no resultado da família, de ir lá e fazer o melhor por aquela família, com técnica, com ferramenta, com estratégia, durante a consulta, no pós-consulta. Então, tudo isso, gente, peguem mesmo, assim, pesquem de site para aplicação. O que é que você já tem hoje que você pode usar? Ai, Carol, mas não tenho nenhuma ferramenta. Gente, primeiro, tá rolando, né, os sorteios, enfim, hoje a gente vai ter um sorteio também. Então, teve o pessoal que ganhou os sorteios de algumas ferramentas. Na sexta-feira, aula 3 da semana NutriKids, tem a entrega de uma ferramenta que você pode usar nos seus atendimentos. Então, aproveitem isso, né? Assistam a aula, baixem a ferramenta, coloquem em prática. E aí, o que eu posso trazer sempre para vocês aqui como insight, sabe, para esse florescer na nutrição materna e infantil, é de não deixa o solo encharcar, pega esse conhecimento e aplica, mas lembra sempre de regar, de trazer, sabe, novas informações, novos insights. A Raquel falando aqui que a Arce, além de interação, levou todo mundo junto. Quase uma mentora. A Arce é maravilhosa. E eu adoro essa interação nos grupos de alunas, né? Eu prezo por isso dentro da formação em coaching nutricional infantil, que é mais aprofundada, justamente porque eu sei que às vezes a gente tem nutris que tem anos de carreiras, outras que estão começando. A Raquel que está aqui é uma nutri que se forma no final desse ano, né? Vai ter festa de formatura em breve. Então, gente, sempre convivam, estejam perto dessas pessoas, busquem por essas pessoas. Vocês estão vendo aqui, ó, quer ver? Vai mandando girassol e faça uma amizade entre vocês, conversem entre vocês, troquem experiência entre vocês, certo? Vixe, acho que a Arce não conseguiu voltar, que caiu total. Vamos ver se eu consigo
Vamos dar uns minutinhos, ver se ela volta. E aí, enquanto isso, eu quero falar para vocês a senha dessa live, certo? Eu vou colocar depois os principais insights com a Arce, o que ela está fazendo, os principais aprendizados. Aliás, coloca para mim aqui, até agora, até esse momento, qual foi seu principal aprendizado com ela. Então, como é que ela... o que ela te trouxe de aprendizado aqui, como é que ela te estimulou, que ideia que ela te trouxe, coloca aqui. Que aí a minha equipe também vai pegar aqui nos comentários os insights de você e a gente junta tudo num PDF, certo? E aí o que é importante, olha só, que vocês peguem isso e não deixe simplesmente lá parado, tá certo? Isso não vale, tem que pegar e tem que usar. Senha de hoje, girassol. Carol, cadê os PDFs das outras aulas? Tá faltando o PDF do final de semana. Eu sei, vai chegar lá no canal do Telegram. Segura aí, tá bom? Segura aí. O que acontece? Lá no canal do Telegram, vocês vão poder entrar, pegar os PDFs e baixar. O PDF da live de hoje com a Arce tem a senha girassol. E a gente vai ter também aqui, durante essa semana, 7 nutris que serão beneficiadas por um coaching de carreira em grupo. Então, a cada dia eu vou sortear uma nutricionista. Na verdade, não vai ser um sorteio agora, vai ser uma escolha. Eu vou escolher uma nutricionista para estar nesse grupo, onde a gente vai se encontrar e eu vou fazer uma sessão de coaching de carreira em grupo. E ali você vai poder conhecer outras nutris também, tá certo? O que a gente vai precisar para que você participe? Você vai dar um print aqui na tela, vai marcar, pegar esse print, marcar lá nos seus stories. Seus stories têm que ser abertos, para eu ver. Aí você vai marcar lá o @Atitude Nutricão, certo? Para eu poder ver, tá bom? Aí você vai colocar desafio à semente lá no @Atitude Nutricão. E aí você vai colocar o principal insight de hoje. Eu queria que a Arce voltasse para a gente poder fazer uma foto juntas, mas aparentemente ela caiu mesmo. Deixa eu ver aqui se ela me mandou alguma mensagem no WhatsApp ou no Telegram, mas acho que não. Que caiu total. Mas tudo bem, deu pra gente pegar bastante insights já, né, gente? Então, ó, vou dar um sorrisinho pra vocês não tirarem foto de mim toda... Ah, a Arce voltou. Peraí, vamos chamar ela de novo. Fixar, responder, fazer uma transmissão. Aí, peraí que ela vai voltar. Vamos ver se dá certo. E aí vocês vão tirar uma foto, deixar ela entrar. Vocês fazem... Aí, voltou, Arce. Acontece, quem sabe faz ao vivo e às vezes cai. Caiu, eu nem sei que parte eu parei. Não, tudo bem, tudo bem. Eu tava avisando aqui, Arce, que durante essa semana, todos os dias, eu vou trazer um desafio, uma atividade para elas colocarem em prática. E aí, 7 nutris vão ser escolhidas para fazer um coaching de carreira comigo, uma sessão de coaching de carreira comigo em grupo. E aí, para hoje, para participar, tem que ser assim, a gente vai dar um sorriso lindão agora. Elas vão tirar um print dessa tela para poder postar lá nos stories delas e vão marcar o @ da Atitude Nutrição e o principal insight que elas tiveram com a sua fala até aqui, tá bom? Então vamos fazer assim, a gente dá um sorriso agora, fica 3 segundos estáticas para elas poderem tirar e a gente sair linda, que eu não quero a gente torta nos stories de ninguém. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, hein, gente? Pega o sorriso. E aí, Arce, vamos lá, vamos voltar onde a gente estava. Acho que você estava contando um pouco na hora que caiu sobre a questão de... Você falou da aplicação das técnicas com os pais, eu estava falando para as meninas como que você estava levando isso constantemente para ser utilizado. Aí a Raquel entrou aqui enquanto você caiu, falou que você estava super liderando o grupo de alunas, que estava sempre incentivando. E aí eu quero entender um pouco disso com você, porque eu acho que esse é um insight importante que eu percebo também entre vários profissionais, que são profissionais que estão estimulando outros. Os profissionais que mais crescem, eu vejo que não são aqueles que se fecham, não são aqueles que não conversam com outros profissionais. Eu nunca vi alguma pergunta rolar lá e você não dar a sua opinião, né? Não se colocar, não dividir as suas experiências, ainda que ninguém tenha perguntado, ela vai lá e conta. Fala um pouco disso. O que você acha o que te faz pensar assim, ah, não, eu vou lá, eu vou dividir o meu sucesso também com os outros. Quero que as outras pessoas também aprendam. Fala um pouquinho disso. Eu acho, Carol, que a gente aprende mais quando a gente divide com o outro do que quando a gente guarda para si, né?
Porque e principalmente eu tenho muito em mente uma coisa, nós temos que valorizar nossa profissão como nutricionistas. E se nós Uhum, queremos valorizar, nós queremos que outros profissionais também cresçam junto, porque eu não cresço sozinha. Cada um tem um pouquinho para poder me ajudar. Eu tenho uhum, experiência nisso, outro tem experiência em outra coisa, e assim a gente vai juntando esses pedacinhos de cada, formando um grande retalho para a uhum, nutrição crescer, crescer e crescer. Então, o compartilhar para mim, o incentivar outros colegas é que eles tenham tanto sucesso quanto eu, né? E o meu sucesso é só o início. Eu quero muito ainda, eu quero plantar muito, eu quero colher muito, e eu acho que os colegas também fazem parte disso. E dividam, gente, dividam sempre o seu dia a dia, como que vocês estão fazendo, porque isso acaba que multiplicando mesmo. Alguém está falando aqui, o conhecimento é igual amor. Quanto mais se divide, mais multiplica. Eu super concordo com essa eu fala. também. Uhum. Eu acho que, assim, cada colega está em um estado, acho que a gente não precisa pensar nessa questão de concorrência. Ah, é meu concorrente, eu não vou falar, eu não vou. Eu compartilho posts de outros colegas no meu Instagram, eu marco mães que têm dúvidas sobre alguma coisa no outro Instagram de outros colegas. Isso não vai me diminuir e nem vai colocar o colega lá em cima. Todo mundo vai ficar no mesmo patamar. E ninguém sabe de Uhum. tudo. Uhum. Ninguém É. sabe de tudo. A gente sempre tem o que aprender. E é isso, dividam, gente, dividam, porque o resultado vem para você, né? Aquilo que a gente planta lá com o colega também vem florescendo para você. Eu indico outros Uhum. colegas que, por exemplo, atende mães, atende mulheres, eles me indicam que eu atendo criança, porque eles não atendem criança, então é uma troca saudável, né? Vale super a pena. Uhum. E você falou uma coisa sobre a questão de, tipo, não tem espaço para todo mundo. Tipo, não existe essa. Eu não vou lembrar os números de cabeça agora, mas eu já fiz a conta, ficou até salvo em uns posts aí anteriores, sobre o tanto de crianças que tem no mundo, tipo, nem no mundo foi no Brasil, né? O tanto de crianças no Brasil e o tanto de nutricionistas. Nem se a gente quisesse, a gente dava conta da quantidade de crianças. Então, na verdade, o nosso papel é fortificar a profissão, uma puxar a outra, fazer a gente ser mais bem vista, né? A gente poder, todo mundo, crescer junto justamente para essas crianças, essas famílias chegarem até a gente, conhecerem a gente. E tem as identificações, às vezes eu me identifico mais com um profissional, às vezes mais com outro, e isso tá tudo bem. Percebe que não deixa. Aí você não deixou de ter ali pacientes procurando ela por conta disso. Muito pelo contrário, né? Eu falo que a abundância é uma coisa que eu acredito muito. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se coloca à disposição do outro, mais a gente recebe. O universo cuida de equiparar as coisas. Então, também tenho esse ar, sabe, de divisão, de compartilhamento. Isso é muito importante, eu percebo nos profissionais que vão crescendo. Ai, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha, só que. Opa! Ai, temos uns minutinhos ainda. Eu queria saber uma coisa: o que mudou na sua vida pessoal com a formação em coaching nutricional infantil? Teve mudanças? Você falou um pouquinho aí de metas, que você tem meta, como que era antes? Tinha, não tinha? O que é que você levou para a sua vida pessoal também? Tudo um pouquinho que eu fui aprendendo, fui aplicando para mim também, né? Porque o coach, eu quero logo dizer aqui que eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que também podem estar pensando como eu pensei, que antes eu tinha um preconceito muito grande com coach, né? Quem nunca? Quem nunca? Justamente por conta dessa questão que a gente vê outras pessoas sendo coach, entrando na nossa profissão, querendo dar uma de nutricionista e tal, e a gente começa a tomar pavor desse povo, né? Mas Uhum, aí, quando eu entrei no coach, eu vi que ele é sim uma metodologia que nos ajuda não só a ajudar o paciente, as suas famílias, mas a nós mesmos, que a gente precisa uhum, aplicar em nós. Como você falou aí da relação de metas, de sonhos. Eu sempre tive sonhos, sempre tive metas, mas ter sonho e ter meta é diferente de você colocar no papel, você dar datas, né? Dar uhum, períodos para você concluir aquilo. E o coach é isso, né? Colocar no papel e praticar. E metas alcançáveis, né? Nisso você vai aos pouquinhos até chegar no ideal. uhum, Como eu estava falando aqui com vocês em questão do consultório. Antes da pandemia, eu estava em outro consultório mais. Não era o que eu sonhava ainda, né? Eu queria, mas eu estava lá, eu comecei com o que eu tinha.
E aí eu tinha sonhos de aumentar mais de um lugar, um local mais espaçoso, que eu pudesse, por exemplo, trazer essas ferramentas para trabalhar com a criança na sala. A outra sala era muito pequena, não tinha essas condições. E aí, depois que eu entrei no coach, eu coloquei a meta, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E aí, Eu vou e entrou de ninguém me cabeça. segura, né? Isso entrou de cabeça, surgiu a oportunidade, fui lá, conversei, coloquei minhas metas, vou começar tal mês, vou até tal mês para ver como que vai ser. Se der certo, eu continuo, se não der certo, eu já vou para outro. E Uhum. assim eu tenho levado minha vida. A questão também dos estudos, porque eu entrei no coach, mas eu não sabia como que eu ia dar conta de estudar mais uma coisa, É. que hora que eu ia estudar. Então, coloquei Com o meta filho pequeno, né? para assistir 2 aulas, para assistir 3 aulas. E olha que ainda tinha aula e ainda tinha que ter os atendimentos. Então, eu acabava aqui dormindo mais tarde. Tinha dias que eu estava super cansada mesmo. Mas mesmo assim, assistia uma aula, 2 aulas rapidinho para conseguir dar conta, porque eu sabia que tudo que eu fosse aprender, se eu fosse aplicar, eu ia ter Uhum. mais resultado, né? Então, não adiantava eu ter comprado o curso e não colocar em prática. E foi um É, investimento que eu exatamente. fiz, Passar o um cartão não faz investimento milagre. porque não adianta a gente ter o curso e não colocar em prática. Como você Aham. falou aí, o curso me fez isso, né? Uhum. Coloca em prática. Eu fui aprendendo cada aula, colocando em prática, não só nos atendimentos, mas também aqui no Instagram, né? Porque você também tinha aulas ao vivo com a gente, trouxe a Aru lá, que deu várias Uhum. dicas, várias informações, e eu fui colocando em prática, fiz minha lista de transmissão, fiz o questionário pré-consulta. Então, fui colocando a cara a tapa, literalmente. E foi dando certo, e foi dando certo, e cada dia a gente melhora mais um pouquinho ali e aqui, mas a gente não Uhum. deixa de colocar em prática, independentemente de como a gente está naquele momento. É o que eu digo muito para os pais, Carol. Hoje, talvez ele não tenha condição de comprar um cortador para deixar uma fruta cortadinha bonitinha para o filho, É, mas ele pode usar o que ele tem em casa, ele pode usar uma faca para fazer um corte bonitinho. Então, por que a gente fala isso para os pais e a gente não traz isso para a nossa própria vida, né? exato. Então, foi isso e eu sou muito da ação, eu gosto muito de agir para poder ver resultado, né? Porque quem planta quer ver o resultado. E se Exato. eu plantar e não seguir o passo a passo, vai morrer aquela semente ali e não Hum. vou alcançar o meu objetivo. É, eu acho que assim, de principal insight fica a ação, né? Ir lá fazer. Do mesmo jeito, você falou algo bem importante. Às vezes a gente fica dando algumas orientações para a família, mas não aplica a mesma ideia na nossa própria carreira. E então, a gente quer que a família haja, que eles vão lá, que eles coloquem em prática as orientações, o que eles aprenderam, as ações que a gente está definindo, né? Que eles estimulem a criança. A gente quer também que a criança ela tenha as ações para melhorar aqueles hábitos que a gente precisa que ela melhore, ou então para começar a introdução alimentar, seja como for. A gente quer que eles vão para a ação. E a gente fica reclamando que eles não vão. Mas aí a gente não vai para a ação, às vezes, na própria carreira. E aí fica reclamando da carreira. Então, eu percebo também que quando começa esse movimento, sabe, da gente, a gente agir para nós mesmas, ao mesmo tempo, a gente também começa a ter mais ação dos pais. Como se tudo fosse meio que se encaixando. Eu senti muito disso quando eu comecei com esse tipo de aplicação. Que quanto mais eu fazia ações para mim, mais eu conseguia passar isso para as famílias e mais eles faziam as ações. Do mesmo jeito que eu sinto a mesma coisa com as alunas. Quanto mais eu tô aqui agindo e vou lá e conto isso, mais vocês agem também. Então, a gente não pode querer do outro algo que a gente não dá nem pela gente, né? Isso, isso tem que ficar bem claro, assim. E eu percebo que todas as nutris que eu convidei têm esse quê da ação ali por trás, realmente forte. Como, como meta de vida mesmo. Eu vou lá e vou plantar. Eu quero colher, então eu vou plantar e vou fazer esse negócio crescer. O não a gente já tem, né? Eu sempre digo assim, o não a gente já tem. E o sim a gente está correndo atrás. Se o for É. não der certo, boto a rota, faço de outro jeito e chega lá. Assim a gente vai indo. Mas se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido ou não acontecido. Então tem que tentar, gente. Tem que tentar sempre, sempre nunca desistir. Nunca desistir. Uhum. Deu errado, levanta a cabeça e Vai, faz de continua. novo. Se Você falou do desistir, nunca desistir. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Eu espero que eu possa contar. Você lembra quando a gente, na última formação, você veio e falou assim, Carol, espera um pouco que eu vou conversar aqui com meu marido.
Eu vou explicar para ele como que funciona o curso, porque eu quero que ele entre nessa comigo, né? É a questão da parceria das pessoas próximas. Então, você simplesmente podia ter dito assim, ah, não vou fazer, vou ficar conversando com as pessoas da minha casa para falar de fazer o curso ou não. Mas eu lembro que você foi, deu uma meia horinha e você falou, a gente bateu um papo aqui, né? E ele apoiou e eu tô muito afim de fazer, vamos lá. Como é que funciona agora? Então, é querer fazer mesmo, é querer fazer acontecer. Às vezes não ficar esperando a hora certa, mas fazer a hora certa. E seja, sabe, gente, seja para um curso, seja para um evento que você quer fazer, seja para abertura do seu consultório, seja para começar o atendimento online, para abrir um Instagram, não importa o que é, não importa. Você tem que querer fazer, mais do que qualquer outra pessoa. E eu espero que aqui a gente tenha deixado umas pitadas, assim, uns insights para vocês e uma inspiração para que vocês realmente possam ir para a ação, né? Se a gente está finalizando, eu vou pedir para você deixar uma última mensagem aqui para o pessoal, o que para você fica de principal para essas nutris que estão querendo florescer também na nutrição materna e infantil. O que eu quero dizer para vocês, todas colegas, é que se quem ainda não fez, né, a formação em coach, que façam. Tem o programa Brincar de Comer também, que façam, porque todo o conhecimento que a gente busca vai somar na nossa profissão se a gente colocar em prática. Então, faça o curso, coloque em prática. Se quiserem, me ajuda, alguma experiência que eu troque, fez alguma ferramenta, não conseguiu. Eu também ainda estou aplicando algumas, tá, gente? Não coloquei todas em prática ainda, mas eu estou aplicando. Então, pode me procurar. Como a Carol falou lá desde o início dessas lives, você se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Às vezes, na família, a gente não tem o apoio, mas vai mesmo assim. Vai mesmo assim, investe, porque o investimento às vezes pode achar que é um investimento alto, mas eu investi já sabendo que eu ia ter resultados, então eu coloquei em prática e vi os resultados em menos de um mês. Não foi, Carol, que eu compartilhei com você? Foi, tem até, dei um print até na tela, que em um mês você recuperou o investimento do curso. Isso, eu já fui para o curso querendo já o retorno, e eu tive o retorno e continuei colocando em prática. Então, coloquem, não só comprem, mas coloquem em prática e aproveitem muito Carol. Carol é uma pessoa muito disponível, eu sempre estou trocando figurinha com elas e ela está sempre disponível para nos ajudar, para orientar, para dizer vai por aqui, vai por cá. Então é muito além de um curso que você compra e fica perdido lá no curso sozinho, né? Você ter esse apoio de Carol aí e que com certeza vai fazer diferença na sua carreira. Esse eu agradeço muito. Eu falo que assim, eu agradeço todas essas florzinhas que se aproximam de mim. Eu realmente vejo em você um potencial imenso de crescimento, não de energia potencial, já falei disso, né? Que existe energia potencial e a cinética. Aí aquelas nutris que a gente vê que tem energia, nossa, potencial, mas fica tudo para dentro dela, não coloca para fora. Não, em você eu vejo um potencial de energia cinética, você sempre em ação, se colocando à disposição das famílias, o tanto de conteúdo que você entrega nas suas redes sociais para essas famílias, como você se doa para essas crianças. Então, para você nada menos do que o teto, o sucesso, porque é isso realmente que vai acontecer durante toda essa carreira. Já está acontecendo e eu estou bem feliz de estar acompanhando. Deixa eu falar para o pessoal a frase de hoje, ó. Tem tudo a ver, hein? Se uma semente floresceu, todas podem florescer. Então, o que eu quero trazer aqui com essas nutricionistas para vocês é inspiração para vocês saberem. Se uma nutricionista conseguiu, todas podem conseguir. E por falta de uma, eu vou trazer 7. Então, a gente começou com a arte. Se é possível aplicar, se é possível no online fazer atendimento com crianças, com os pais, ter cursos e ter resultados, entenda, é possível para você também, tá? Espero que vocês tenham curtido essa live. Mande aqui o nosso código, depois vocês lembrem de postar, tá bom? O print, por favor, pega aquela parte do print que a gente tá linda. Se às vezes eles pegam os prints, eu saio tudo torta. A parte que a gente tá com o sorriso bonito, por favor, tá bom? Lembra de marcar o desafio a semente, @atitude de Nutricão, e qual foi o principal insight que você teve com essa live da Arce, porque eu acredito muito que quando a gente compartilha esse conhecimento, põe pra fora aquilo que a gente aprendeu, a gente também fixa. Então vai lá, elabore em uma frase o que ficou de principal. Arce, a gente se vê lá no nosso grupo de alunos, eu tô te devendo uma resposta que eu lembro, mas eu vou voltar lá e vou responder com calma, tá bom? Eu vi que vocês já discutiram um pouco o assunto, daqui um pouquinho eu chego lá pra gente, pra eu poder dar minha opinião também. Um beijo pra todo mundo.
A senha eu não vou ficar repetindo, Letícia. Ficou pra trás. Vai, só hoje, hein? Que hoje eu tô boazinha, que hoje eu... A senha é girassol, tá bom? Girassol. Porque senão, aí vocês vêm só pro final da live, só pra ver senha, que eu sei, e eu quero que vocês aproveitem o conteúdo inteiro. Tá certo, gente? Um beijão, Arce. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.